Você com certeza já assistiu alguma animação, algum filme que venha da Disney, da DreamWorks, Fox, Warner, por aí vai. Só que hoje eu não quero falar necessariamente sobre essas grandes empresas que têm seus produtos conhecidos pelo mundo todo. Seguindo mais o ritmo do nosso país, eu quero ser um pouquinho mais patriótico e falar um pouco sobre as produções do Brasil. No geral, sabe? Desde animações, filmes, séries, por aí vai. Em questão de mercado cinematográfico, quem domina essa fatia do mercado é uma pequena, vamos colocar assim, uma pequena região ali em algum lugar do mundo. Sabe, produções que não fazem parte dessa pequena região ou que não são produzidas por eles, simplesmente são coisas mais locais que ficam concentradas especificamente dentro de um único lugar. Sabe aqueles filmes indianos que vira e mexe a gente vê alguma coisa no TikTok, ou as produções turcas que a galera ultimamente começou a assistir, que começou a passar aqui na televisão do Brasil. Então, esse tipo de coisa geralmente é uma produção um pouco mais local, que não estoura para o mundo todo, em raras ocasiões, obviamente. Só que antes de seguir para esse assunto, eu gostaria de pedir para você que deixasse seu like e a sua inscrição. Isso ajuda o colega aqui demais e também te deixa informado sobre os próximos vídeos que saírem do canal. Mas agora, falando do mercado brasileiro, a gente consegue produzir muitas coisas boas. Por exemplo, um filme de comédia brasileiro que eu recomendaria vocês assistirem é A Casa da Mãe Joana. Parece tonto, mas assim, é aquele tipo de humor que só o brasileiro consegue fazer, sabe? Tem também Os Farofeiros. Literalmente, em questão de produção de humor, a gente se sai muito bem. Agora, aquela questão sobre ficção e fantasia, a gente tá meio que tentando acertar o tom. Aos poucos, uma hora chega lá, sabe? Logo a gente vai conseguir produzir algumas coisas mais interessantes. Por exemplo, uma série brasileira que eu gostei muito foi Cidade Invisível. Sinceramente, ela precisa de bem mais reconhecimento, ok? É uma série simplesmente, assim, muito bem feita com relação à nossa cultura, ao nosso folclore. Personagens como a Cuca, o Saci, a Yara, sabe? Aquele tipo de personagem que a gente geralmente ouvia falar nos livros da escola ou que a gente assistia vendo algum desenho, algum filme, como O Sítio do Pica-Pau Amarelo, por exemplo. Além do conflito do protagonista, ele ainda tem que tratar com conflitos ambientais, questões políticas, etc, etc, etc. Então, a obra ela é sim muito bem desenvolvida. O desenvolvimento que tudo tem na primeira temporada eu achei muito legal. A estética brasileira tá claramente presente lá, as coisas assim, pelo visto, captaram bem a nossa essência como um povo, com uma cultura única. Os efeitos especiais, assim, não deixam a desejar. Tem alguns efeitozinhos básicos ali, outros aqui. É implícito que não foi gasto tanto dinheiro assim na série, mas assim, foi muito bem feita, tá. E realmente acho que uma terceira temporada, ou alguma coisinha a mais, assim, sobre ela valeria a pena, porque é uma série muito bem feita. Temos outras produções famosas também, como é o caso de O Auto da Compadecida, onde a gente acompanha, de certa forma, um protagonista bem estereotipado e consegue enganar a morte. Só que esse mercado, assim, não é o único que a gente consegue fazer bem. Um que eu acho que a gente acerta muito é o mercado de produções infantil. Eu poderia citar aqui, por exemplo, o Castelo rá tim onde basicamente um garoto aprendiz de bruxo e consegue conversar com cobras falantes, tenta junto de alguns amiguinhos impedir que um careca roube o castelo para ele. Qualquer semelhança com alguma obra da realidade é apenas coincidência. E o sucesso de Castelo rá tim foi tão grande que, além do Brasil, ele foi exibido também em mais alguns outros países. Se não me engano, tem pelo menos uns 4 aí. Existem até umas teorias meio loucas sobre uma grande obra famosa aí ter se inspirado em Castelo rá tim mas, obviamente, é única e exclusivamente teoria dos fãs. E ainda nesse clima de uma obra mais infantil, a gente tem Turma da Mônica, que é conhecido aqui no Brasil e em alguns outros países também, onde também foram feitos alguns filmes sobre ele. O brasileiro, no geral, ele tem essa grande capacidade de produção. Só que a gente precisa valorizar mais isso. Porque sem valorização da nossa própria parte, as coisas não vão caminhar, né? Não. Acho que filmes brasileiros serem indicados ao Oscar mostra como a gente tem também essa enorme capacidade de produção. A gente não deixa nada a desejar. Tudo que a gente pega para fazer, a gente deixa bem mais interessante. Por exemplo, pega as dublagens. A dublagem brasileira, ela melhora muito, muito, muito a atuação de algumas pessoas e o tom da obra no geral. Seja um filme, uma série,
a gente consegue dar aquele toque especial. Aqueles casos em que a obra dublada fica melhor que a obra original. Pra mim, pelo menos, é o caso do Wii de Dragon Ball, o Gru de Meu Malvado Favorito, ou até mesmo a Mulher Maravilha, que diga-se de passagem, assim, é legal, mas só é legal porque a atriz que dubla é muito boa, tá? A gente consegue dar uma alma totalmente diferente para as coisas que a gente... No mercado de animação não é diferente. A gente tem animações que foram feitas aqui e, assim, algumas são simplesmente perfeitas. Vocês já ouviram falar, por exemplo, de Historietas Assombradas? Ela foi feita por um brasileiro e ela foi exibida na Cartoon Network. A história dela é muito engraçada, o character design é muito bem feito, o contraste de cores, tudo é muito bem criado. Aliás, Historietas Assombradas era uma coisa que eu assistia depois que acho que passava Dango Balão. Eu era criança, então é difícil lembrar dessas coisas. O design de Historietas Assombradas, pelo menos pra mim, lembra um pouco o Coragem, sabe? Aquele cachorrinho covarde. E também lembra o Invaderzinho, que acho que passava na Rede TV. A história que eu gosto é o fato de ser uma mistura um pouquinho de terror, só que com aquele humor, sabe? Aquele jeitinho brasileiro de ser as coisas. Simplesmente os monstros se desenvolvem de uma maneira muito engraçada. É legal, é simplesmente perfeito e vale a pena assistir, dá uma relembrada legal. A gente tem também o Irmão do Jorel. Tá pronto? Já tô chegando, Ana Catarina! Ana Catarina. Que nome feio. Sério, essa animação dispensa qualquer apresentação. A vovó Juju, que é famosa pelo seu bordão do abacate, o próprio Jorel, que tem o meme da Ana Catarina, é maravilhoso. Eu poderia aqui citar uma imensidão de filmes, de séries, de coisas que a gente produziu. É Cocoricó, Tangerei, eu lembro que teve um trabalho uma vez para falar sobre isso na escola, rapaz. Deu um trabalho. Tem assim, uma porrada de coisas que a gente já fez. O avião, zoeira. O avião não entra nessa parte aqui. Mas tem uma animação que eu vi assim, eu tinha o que, uns 10 anos? 12 anos? Eu não sei, eu tinha uns 6 anos, sei lá. Ela falava sobre um pão de forma. É o Osmar, a primeira fatia do pão de forma. A ideia desse desenho é simplesmente genial. Quem, em sã consciência, vai pensar, eu vou fazer uma animação para falar da primeira fatia do pão de forma. Aquela fatia que ninguém gosta. Bom, a maior parte das pessoas não gostam, que quase ninguém come, e ela é desprezada, ela fica lá no saquinho de pão até alguém dar, sei lá, pra um cachorrinho. O desenho ele vai desenvolvendo o mundo de panificação ali, onde os personagens são presentes no café da manhã. Ele tem o seu arco de desenvolvimento dos personagens, particularmente não deixa nada a desejar. Sendo que o personagem principal, ele passa muitas vezes por vários problemas. Tem os personagens caricatos como o chefe chato, o vizinho sortudo, sabe? Esse tipo de coisa. Osmar é uma animação que não fica devendo em nada para animações do mesmo gênero, como por exemplo o Looney Tunes. Dentro do seu estilo ele tem carisma, tem humor afiado e tem qualidade de sobra. É uma prova de que a animação brasileira consegue competir sim, muitas vezes com animações estrangeiras e bem famosas por aí. A gente precisa parar com essa síndrome de vira-lata e achar que o que a gente produz aqui no Brasil não vale muito a pena. Porque se uma coisa que a gente tem é criatividade. Os memes estão aí para provar isso. E com relação a alguns gêneros, a gente pode realmente não conseguir desenvolver tão bem assim. Como, por exemplo, foi o caso daquela série Reality Z, sabe? Que se tratava de zumbis e uma espécie de Big Brother. Aquilo foi horroroso, mas a gente tá tentando, é o que importa. Tanto que depois, Cidade Invisível até que foi legal, olha só. Isso é meio que questão de prática e incentivo. Com o tempo a gente vai pegando o jeito das coisas, vai pegando o tom e vai conseguindo produzir coisas melhores. Quem sabe daqui um certo tempinho a gente não consegue produzir uma coisa com zumbis um pouquinho melhor. Além de outros assuntos também, que não necessariamente envolvam políticas e biografias de pessoas, mas tudo bem. Bom, no mais é isso o vídeo de hoje. Gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal que ajuda demais e até a próxima.